nós tínhamos no Brasil 4 marcas de cerveja. 4 marcas, certo? Há muito tempo Basicamente, éramos 4 marcas de cerveja, 4 marcas de carro, 4 marcas... E de repente isso explodiu, né? Sei lá, uns 10 anos pra cá, a coisa vem numa crescente que hoje... tudo, né? Hoje a cerveja, eu falo assim, eu faço muita festa aqui, né? E antigamente você falava, ó, todo mundo trazia mais ou menos o mesmo rótulo, né? Ou era Brahma, ou era Skol, ou era não sei o quê. Agora não, cara. Agora eu já falo pra cada um trazer seu cooler, porque cada um traz uma marca diferente. Se for misturar no freezer, ninguém toma. Hoje em dia nem E dá às vezes pra a fazer pessoa mais traz aquela brincadeira. O cara trouxe não sei qual, vai beber a minha, né? Mas nem dá, porque hoje em dia é uma salada. Uma salada. Eu já falo aqui, cada um trazer seu cooler, senão ninguém acha a sua. Né? Quer dizer, esse mercado tá muito louco, né, cara? Cervejarias artesanais, pequenas, né? A diversidade é tão grande, só pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, eles têm dificuldade de registrar nome de rótulo. Porque não se acha mais tanto nome, porque os Estados Unidos é o mercado mais forte de artesanal. Eles estão com dificuldade de achar nome, né? De nome, porque assim, não consegue criar rótulo novo, porque já tem nome pra tudo, cara. Casa e abriu o seu rótulo, né? Pra ter noção da diversidade que tem. Né? Eu tive, e outra questão também, eu tive numa cervejaria semana passada, numa fábrica, e eles falaram que só pode falar que é cerveja artesanal aquela que é feita na panela. O resto não é artesanal. Isso é uma discussão polêmica. Porque assim, a gente chama de cerveja artesanal, mas o certo seria chamar cerveja especial. Por que especial? Porque ela é feita com insumos diferenciados. Né? É uma premium. Menos química no tempo dela. Pra você ter uma ideia, uma cerveja comercial é feita em 4 dias, tá na lata. Né? Pensando Pilsen para Pilsen, tá? Uma Pilsen hoje artesanal, assim que a gente fala, especial, ela é 20 dias. Só que assim, o equipamento que ela tem hoje é equipamento caríssimo, é tudo dentro do mapa, tudo legalizado, tudo registrado, é tudo inox. Então assim, é um investimento alto. Isso não tem nada a ver com artesanal, não tem mais nada de artesanal. Só que a gente fala artesanal uma coisa mais romântica da coisa, né? De um conceito. Criou, mas de fato. Mas assim, artesanal não existe mais. A gourmetização da coisa. Artesanal não existe mais, porque senão, na verdade, não é legalizado. Aquela coisa de panela, artesanal, é ilegal, né? Então, para você ser artesanal nesse nome assim de panela, ela é ilegal. Então a gente chama de caseiro, né? Então, caseiro. É caseiro, cervejeiro caseiro que tem assim, amador, ele não pode vender, mesmo, ele não pode comercializar, por lei ele não pode faz comercializar. Um doce de leite caseiro lá na sua casa, você faz uma cerveja. É uma coisa que é o que a gente falou, você não pode vender, você precisa ter um mapa, um registro. Enfim, mas assim, a diferença é que a gente fala artesanal é por causa assim, né? Um monte de... Mas a gente fala artesanal porque assim, a gente brinca que a forma de fazer é diferente, porque você tem uma escolha de insumos mais premium, né? Uma variedade de insumos maiores. Você pega assim a cerveja comercial, cara, ela trabalha com malte ali de 2 tipos de malte, 3 tipos de malte no máximo. Lúpulo é 1, 2 tipos, 3, entendeu? Artesanal, você tem... milho, quantos tipos? Milho tem todo que é não transgênico, essa é uma questão também interessante. Polêmica também, né? São os adjuntos que são colocados, assim, essas grandes cervejarias, elas tendem a fazer uma cerveja mais longe daquela que a gente chama de puro malte. Né? Que é uma cerveja mais... a Heineken que preza. Mais de água, malte, lúpulo e levedura. Então o cara coloca várias outras coisas lá. Até para acelerar esse processo. Os tais dos não maltados. Que assim, ó. E fazer um volume grande. Não maltados. Cereais não maltados. Cereais não maltados. O que seria isso? A gente tem que, assim, eu não gosto de criticar essa parte da cerveja comercial, porque assim, isso não deixa ela menor. Isso não deixa ela menor. Piora. Eu sou brameiro, então. O fato dela pôr não é que piora o produto, não é pior ou melhor. É só um estilo. Não, é só estilo. Porque assim, a gente tem que. E até também para que ele tenha aquele preço. Pra gente poder criticar isso, a gente tem que entender algumas coisas. O pessoal fala, nossa, mas eu tomo cerveja. O pessoal da cerveja artesanal chato. Eu tomo cerveja de milho e sinto sabor de milho. Pelo contrário, o milho não dá sabor, ele dá neutralidade, ele dá mais neutralidade que o malte. Então se o cara fala isso, o cara nem sabe, tá ligado? Ele já tá falando besteira. Ele só tá querendo pagar de sabichão de cerveja artesanal. O status de tomar artesanal. Então, primeira coisa, essa parte ela traz mais neutralidade. E por isso que ela é usada na cerveja comercial. Porque o objetivo da cerveja comercial é ser mais neutra de todas. É você não sentir sabor de malte, é você não sentir sabor de lúpulo, é você não sentir amargor. Ela é ser neutra. Em outras palavras, ela é ser uma água
com sabor saborizado, assim, Porque mais ou menos. ela é feita em tá uma ligado? puta larga escala. Uma grande tem que agradar escala. a maioria de paladar. E que outra, ter você um vai estar custo na praia, baixo, você quer o quê? custo baixo. Você tá na praia, você quer o quê? Você não quer sabor de cerveja, você quer água com saborzinho de cerveja. Você quer Essa é a água com realidade. álcool. É, Você essa quer é a água com realidade. álcool Não que vai dá tomar barato. uma que é 10, Exato. 10% de álcool. 10% de É, álcool. agora É difícil. a gente vai ter também outra coisa, culturalmente. Você senta pra tomar 5 cervejas, você quer 20, cara. Você quer 20. Que cerveja que você vai beber 20? A que não tem sabor, entendeu? Então, assim, você tem Se ela for que muito ir misturando marcante, todos esses pesada, elementos pra entender por que ela usa esses adjuntos. A outra coisa é, por que surgiu os adjuntos na cerveja? Não era, porque era pro malte antes, não tinha essa coisa. Porque você tem a lei seca nos Estados Unidos, que durou aí 20 e poucos anos, aí não sei quanto tempo exatamente, e você tem, depois que começa a acabar a lei seca, você tem a crise de 29. Então você tem uma geração que não bebia cerveja artesanal, não está acostumado com IPA, não está acostumado com amargor, não está acostumado com sabor de cerveja. Se bebia mais crise econômica. além da crise econômica. Aí você está acostumado mais com uísque, vodka, do contrabando, porque era mais fácil você carregar. Você carregava um barril de 20 litros de bebida com alto teor alcoólico, você chapava uma festa inteira. A cerveja não, o volume era muito grande. Para transportar isso, para a polícia pegar, era muito mais difícil. Então era muito mais fácil você contrabandear uísque, vodka. Né? Então o pessoal está acostumado mais destilado, leite, sorvete, porque as empresas de cervejas foram tudo produzir leite, sorvete, foi para outro ramo. Olha Então você só. tinha uma geração não acostumada com cerveja. Aí sai de uma crise, o cara tá quebrado, sem paladar, né, com cerveja, e aí você tem que fazer uma cerveja neutra, mais barata e neutra de sabor. Aí surge essas cervejas mais comerciais. Que ficou, aí até a gente pegou. tá falando dos Estados Unidos, essa coisa de artesanal nos Estados Unidos, essa revitalização da cerveja artesanal nos Estados Unidos, não é uma coisa de 100 anos atrás, é uma coisa dos anos 80, que voltou a crescer de novo. Porque ficou muito tempo nessa história aí, da Bud, da Lit, das cervejas Miller. leves, as light lagers, né? Que eles fazem tomam pra cervejas lá caralho mais essa leves que as light, nossas. né? Eles Cereal, fazem cervejas mais leves que as nossas, na real, em grande escala, né? Se for avaliar. Mas teve essa revitalização dos final dos anos 70, 80 pra Os cá. anos 70 começa, mas é muito pequeno. Os E anos aí a 80, coisa aí voltou. bomba. Aí eles voltaram a fazer o que eles faziam há 100 anos atrás, voltaram a fazer de novo, na real é isso. A gente fala que o Brasil assim, tá vivendo o ciclo dos Estados Unidos sempre 30 anos depois na cerveja artesanal. O que foi nos anos 80, que foi em 2010 ali, mais ou menos, né? Começou essa revolução, se aparecer várias e várias cervejarias. Nossa, toda semana abriu um bar aqui, né? Cerveja artesanal. Aqui agora, assim, semana. no interior, então mais ainda agora, né? Mas um pouco antes da pandemia, né? Aí a pandemia deu uma antes da quebradinha. pandemia, né? Agora você vê que a cena tá retomando. voltando. São Carlos hoje já tem uma cena de cerveja artesanal que era muito legal antes da pandemia. Só que ela se transformou, né? Ela Sim, se transformou. Ela teve mudanças. É. Mas ela tá reaparecendo, ela reapareceu. Tem alguns pontos hoje em São Carlos, alguns bares, alguns estabelecimentos que tem essa pegada, que oferecem umas cervejas artesanais na torneira, na garrafa, na lata. Isso voltou um pouco, com uma cara um pouco diferente, mas voltou, né? E as importadas, assim, do cenário antigo, É as uma coisa importadas que diminuiu deu uma muito. sumida. O preço ficou... O dólar, preço, o euro, assim... tão caríssimo. A maioria das, Dólar, a maioria das a cervejas importação tá muito artesanais... difícil. A maioria dessas artesanais que a gente consumia antes da pandemia, hoje elas custam o dobro. Então você vê, num período de 4, 5 anos, um produto, o preço dele dobrar, né? A condição da pessoa pagar não E aí dobrou, você tem né? cerveja- Só diminuiu. E aí você pega o Dividiu. cenário, né? Quando a cerveja importada aqui tinha um espaço grande, você tinha poucas cervejarias brasileiras e com qualidade, também. assim, duvidosa, vamos Isso dizer também. assim, para não falar outra palavra. E aí você vê que aumentou essas cervejarias e Isso a também. qualidade cresceu muito. Exato. Então a cerveja importada ela começa a perder sentido no Brasil, você pagar mais caro, mas eu tenho uma cerveja brasileira com bastante qualidade, então o mercado interno também aconteceu com começou a o vinho expulsar também, um né? pouco. O povo gosta de fazer aquela gracinha. O Exato. Brasil O avançou. povo gosta de muito. fazer a graça. Exatamente. Vou beber essa importada. Quer fazer uma Mas gracinha, tem né? uma época... Porque não, uns é anos meio, atrás, é meio de virou- falar, virou essa moda, meio de né? achar que o nosso Eu só produto tomo sempre é cerveja pior, né? artesanal. Assim, Só que a nossa cerveja hoje, dentro desse As conceito do artesanais, artesanal, que a gente já disse aqui, que é uma Sim, coisa mas- meio... Mas é essa cerveja que a gente está falando. Hoje o Brasil tem um produto bom, de qualidade, muito bom. para oferecer. Uma IPA,
uma IPA brasileira, ela tá muito legal. Uma Sour, uma Pilsen, até alguns estilos belgas, que a cerveja belga tem muita característica deles, né? Isso que a gente perde ainda a qualidade, porque todos os insumos praticamente da cerveja artesanal é importado. A gente está começando a ter uma produção, uma plantação de lúpulo brasileiro, mas isso é um projeto muito inicial ainda. A Embrapa está por trás, assim, o estudo, a Embrapa é fera demais, né? Então está desenvolvendo rápido, assim. Tem muito investimento, mas isso daí para acontecer é coisa de 10 anos ciclos, assim, cruzamento de espécie, teste, laudos que demoram. É para um ambiente mais frio também, né? Se fala então, muito isso, mas tá se quebrando um pouco isso. E o tá se achando, quanto mais fresco, melhor ele vai, melhor o resultado da cerveja. Se já pegar daqui, então o que o Ed falou, você pega um lúpulo importado, às vezes ele foi colhido, ensacado faz meses. Então, você imagina o cara nos Estados Unidos lá, ele pega o lúpulo que acabou de ser produzido, ele pega pra fazer a cerveja dele. E esse frescor tem diferença. Pra IPA faz que é muita IPA, diferença. Principalmente, também é fundamental. Assim. Tem que ser muito ingrediente fresco. Exato. E como é que fica essas puro maltes que saíram agora, das comerciais? Das comerciais? Eu não provei aquela... a duplo mal Brahma do Brahma, mas teve a Stout. Stout. Várias lançaram. Itaipava lançou puro malte. Tudo lançou puro malte. É que assim, a cerveja comercial, ela foi se adaptando ao mercado. Se você pegar. Tem público pra isso hoje. Se você pegar a propaganda de cerveja comercial, era festa, bunda e praia. Né? Hoje os amigos, hoje é qualidade. Os amigos. Aquela cara, você ia no bar do Valdir, né, Vitor? O bar do Valdir era só pôster de bunda pra lá, né? Cara, era isso, a realidade. E aí você vê que a cerveja artesanal, ela vem conquistando o mercado com nada dessa propaganda. Uma propaganda personalizada de rótulos diferentes, de qualidade da cerveja, né, de uma experiência diferente. Aí começa a perder esse mercado. O primeiro passo que a comercial faz é comprar cervejarias, mas isso ela não sabe administrar direito. E quando ela compra, aquilo não dá tão certo como era sozinha a cervejaria antes de ser comprada. Aí ela começa a perceber que ela tem que mudar o jeito dela comunicar, o jeito dela ver que esse produto é diferente. É aí onde ela começa a surgir, mudar as propagandas. Você vê que, cara, quando que a cerveja comercial fazia propaganda de malte caindo, cerveja, lúpulo caindo, não existia isso. Não. Era festa, era bunda, era carnaval, era isso. A legislação brasileira mudou, né? A propaganda também mudou. Não, também começou a ser pressionada para regularização mais forte. E os caras não são bobos, né? Antes ele usava tudo, não era menina de maior, né? Maior de idade, mas que parecia que era bem menor, né? Aí não podia mais ter a cara da menina assim, parece que depois até só depois das 10. E aí teve a questão também que a própria sociedade mudou, né? Não quer mais ver a bunda, não quer mais ver essa coisa essa reflexão machista, que a gente começou a fazer da sociedade. Você vê mais uma coisa de churrasco, outro que cair no lúpulo. Olha, você vê, por exemplo, os comerciais da Heineken, é com mulheres, né? Maioria. A Heineken, a Heineken sempre teve essa propaganda diferenciada. A Heineken é assim, espetacular em termos de marketing. Os caras são uma cervejaria. A Heineken é Heineken. Ela não é da companhia tal, é a Heineken. É verdade. E os caras estão aí no mundo inteiro vendendo muita séculos. cerveja. É que a Heineken ela sempre manteve a personalidade dela. Ele tem uma qualidade de produto. Ele tem um marketing muito legal. Ela, quando todo mundo tava pondo adjunto na cerveja, ela manteve sendo puro malte. Perdeu o mercado, perdeu o mercado. Mudou no Brasil, não mudou? O sabor da cerveja? Na real... Eu lembro quando começou a vir essa cerveja. Cara, essa é uma discussão também, né? Eu não sou fã de cerveja artesanal. Tal lugar é melhor do que a feita Não questão do lugar que você fez. Mas eu achava, quando a Heineken veio, muito forte. Mas o seu paladar, será que não transformou? Então, não porque... Mas você pegava umas latinhas... Você pegava as latinhas que você comprava na Cogeb, por exemplo, que elas eram Holanda. E era muito diferente do sabor daqui. Então, a gente... Você põe as duas. Eu sempre falei pra todo mundo, não, eles mudaram a forma, porque aqui é o Brasil. E foda-se. Eu não sei, eu vou falar a real assim, eu não sei. Mas eu tive um professor, o Alfredo lá do Instituto, ele trabalhou na Heineken, ele foi diretor-geral da Heineken no Brasil, responsável pela Heineken aí expandir no Brasil. E ele falava que a Heineken, ela tem a tradição de ser igual no mundo todo. Porque onde você estiver, você vai falar assim, eu bebi Heineken. Isso, e eu tenho uma garantia que lá eu vou beber Heineken. Por exemplo, diferente da Guinness, a Guinness vocês conhecem, a Guinness, aquela cerveja escura do Tucano, né?
A Guinness já não. A Guinness ela faz um estudo que na Europa é um tipo de sabor, América é outro, Ásia é outro. Ele se adapta ao estudo de que lá é o gosto, para vender mais. A Heineken ela tem um negócio que onde você for viajar pro mundo, você pode tomar uma Heineken que você vai tomar igual. Esse é o objetivo. Só que a gente tem que ter uma noção que a Heineken tem uma coisa diferente. Se você for beber a long neck da Heineken, ela é verde, certo? Ela vai passar luz, né? Ultravioleta aqui. Ela transforma o lúpulo que tem um off flavor que a gente chama, que é um gambá, que é o light struck que chama, né? Que a gente estuda, é um defeito na cerveja. Off flavor é defeito na cerveja. E a Heineken, ela bate o pé que ela continua usando o mesmo lúpulo de sempre e foda-se se vai dar light struck ou não. A Miller, por exemplo, você vai falar, e a Miller que é transparente? Ela usa um lúpulo que chama Treta Hope, que é modificado para não sofrer isso. Entendi. Então ela muda. A Heineken não, ela bate o pé e continua. Se você beber o barrilzinho da Heineken, que é o melhor, no sentido de mais fresco, ou o chopp em algum lugar que trabalha com qualidade do chopp de Heineken, que cuida bem, você vai ver que é uma cerveja completamente diferente da long neck. Tanto que tem gente que fala, cara, eu prefiro a long neck, porque acostumou com o sabor desse off flavor. Essa luz que entendeu? Passa, eles a deixam lata que já isso é aconteça de propósito. Vai estar dizendo, não, nós vamos... Eles querem usar o mesmo lúpulo. Então a lata e a long neck vai estar... Eles bancam isso. E tem também, lógico, o local onde ele é fabricado pela água. Você imagina... Tem essa água, tem essa influência. É que assim... Eu ia perguntar isso. Vamos lá. A água, a Brahma de Agudos, né? Eu ia falar que é tudo mentira. Vamos apanhar aqui assim, hoje, isso é a Brahma de Agudos é diferente da de Jacareí, cara. Verdade, vamos lá. Anos 80. Isso é verdade e isso é falso. Por quê? É verdade, a água faz diferença, com toda certeza, porque ela é mais de 90% da cerveja. Ela faz diferença. Claro. Só que isso fazia sentido antes da década de 60. Por quê? Não tinha saneamento básico. O cara pega a água da sua privada aqui e faz cerveja se ele quiser, velho. Porque, ó, tem um documentário no Discovery, né, que ele mostra como a cerveja salvou o mundo. E dentro de vários relatos do que a cerveja faz na história, você tem que a cerveja salvou na Idade Média. Porque criança bebia cerveja. Por que criança bebia cerveja? Porque você tinha na Idade Média, você não tinha saneamento básico. Então você tinha uma cidade aqui, outra cidade aqui, outra cidade aqui. O rio ia passando, ia poluindo. A quarta cidade, ela tava com a água estragada. Quem bebia água, morria. Quem bebia cerveja sobrevivia. Ficava bêbado, mas não morria. Quem bebia cerveja sobrevivia. O que você fazia? Dá cerveja para as crianças, salva. Por isso que a cerveja é muito associado sempre a imagens religiosas, salvar, milagrosa, tudo isso. Tinha os padres que faziam. A produção de cerveja foi muito conservada pelos mosteiros, nessa época. E por que você tem isso? É por isso que tem o nome mosteiro, pô? A mosteira que São Carlos Porque as cervejas foram passadas as grandes receitas de mosteiro em mosteiro, né? Tinha a cerveja do mosteiro tal, do mosteiro as tal. abadias. Mas por que você tem isso na cerveja, essa proteção? Porque você tem um processo para fazer a cerveja que você ferve a cerveja. Então você mata tudo. E depois você fermenta. Nessa fermentação você gera teor alcoólico, que o álcool protege, e você também tem a pH que cai. O pH caindo, ele deixa um ambiente ruim para alguma coisa que te faça mal. Assim, pode te dar uma dor. Se você pegar uma cerveja vencida, ela vai te dar uma dor de barriga, uns gases, assim, desconforto intestinal. Mas você vai estar vivinho. Né? Então ela não vai te fazer mal. Agora, se pegar uma água contaminada, você pode morrer. Entendeu? Então, assim, a cerveja tem isso. E aí o que acontece? Ferver a água ninguém sabia, preferia cerveja. É por aí. Não se entendia o porquê, né? Mas mesmo fervendo a água, ela podia estragar também de novo, podia contaminar de novo. A cerveja você tem um ambiente que demora mais para contaminar, né? Enfim, aí você tem o quê? Você tem antes da década de 60, aí vamos pensar 60, 70, essa coisa do local da água, tanto que as cervejarias se instalavam em lugar de água boa. De fato, isso era verdade. Era verdade. Mas depois, com a tecnologia, você tem... O cara faz o que quer com a hoje Você acha que tem uma padronização? Não, hoje, em qualquer lugar, qualquer cervejaria, um cervejeiro caseiro hoje, ele modifica a água do jeito que ele quer. A cerveja é uma IPA. Uma IPA da Inglaterra, onde surgiu a IPA de Burton, lá, uma água de Burton que é famosa por ser dura. Eu quero fazer. O cara entra na internet, 5 minutos, ele pega as características da água e ele faz isso com coisas químicas e físicas, assim, reações baratíssimas, fáceis de fazer, e ele transforma a água do jeito que ele quer. Então, imagina isso para uma Ambev, uma Brahma, uma Antártica, que era da década de 70, eles já faziam isso com tranquilidade.
Entendeu? Então, assim, a água não é. O que faz a diferença agora de Agudos para Jacareí? Você vai pensar, Brasil, a estrada é boa? Não é. Tem defensor que só viu de Agudos. Não, mas ó, por que faz certo sentido? Porque assim, a estrada é boa? Não. Então você vem com sua cerveja assim, tem a ver isso daí. Você vem com a cerveja da estrada assim, transporte, a conservação, isso pode influenciar. O que acontece? Sua cerveja vem assim. É porque é gás, né? Você vai batendo lá, o caminhão vem naquele sol. Dizem que o chopp do Pinguim era bom por causa disso, né? Passava por baixo da rua. Não, porque o barril chegava, era curto o caminho e o barril ficava muito tempo descansando. No barril do outro lado da rua, não é? Você imagina, Ribeirão falava... O servoduto que tinha. E aí Ribeirão falava que tinha esse cano, mas era mentira. Você tem uma cerveja que chama Schorsten aqui. Schorsten. Significa torre, chaminé em alemão. Chaminé alemão. Por que chama chaminé em alemão essa marca? Porque ela faz referência a um ditado alemão. E quando você bebe uma boa cerveja, enquanto você vê a Schorsten da cervejaria, quando você vê a chaminé da cervejaria. Porque você tá fresca. Perto, você tá bebendo cerveja fresca. O alemão ele tem muito isso, beber fresco. Tanto que, por exemplo, na Alemanha, você toma um estilo aqui de São Carlos, o estilo de Araraquara, o cara não toma. O cara é rival, o cara não toma. Eles são barristas pra caramba. Eles são muito barristas.